Contra as metafísicas da referência. A filosofia analítica do Rio Grande do Norte para o mundo. A opinião recebida, que forma mainstream, a corrente fundamental da filosofia da linguagem contemporânea, diz o seguinte: as teses geralmente defendidas pela velha ortodoxia da filosofia da linguagem da primeira metade do século XX, como, por exemplo, o princípio da verificação, a distinção analítico-sintético, as teorias descritivistas internalistas dos nomes próprios e termos gerais, a distinção necessária a priori versus contingente a posteriori, o significado não se constituindo somente por regras semânticas tacitamente conhecidas. Tudo isso foi posto abaixo pela filosofia da linguagem contemporânea de Quine a Kripke, de Putnam a Kaplan, começando pela crítica quineana ao princípio da verificação e a distinção analítico-sintético e terminando com o externalismo causal dos últimos filósofos. Minha tese geral, porém, é de que a opinião recebida é falsa. As ideias da filosofia da primeira metade do século XX estavam mais próximas da verdade do que as teses contemporâneas. Por isso, creio também que a importância da maioria das ideias de Quine, Kripke, Donnellan, Putnam, Kaplan e outros é predominantemente negativa. O método desses filósofos era derivado das matemáticas, o de construir paradoxos. Mas o matemático sabe que um paradoxo é um caminho sem saída que exige reconsideração das premissas. Já o filósofo tira conclusões que podem ser curiosas e interessantes, esses filósofos, mas que não são, por isso, plausíveis. Para mim, elas têm um valor principalmente dialético, como o de muita coisa em filosofia, que é o de forçar o filósofo analítico ortodoxo a repensar suas teses e desenvolvê-las de modo muito mais aprofundado, pois suas teses não eram falsas, apenas difíceis de serem desenvolvidas. Não há nada de errado no procedimento desses filósofos. Ele existe, por exemplo, na filosofia inglesa, em Hume. Nós podemos ver coisas assim em Berkeley, MacTaggart, etc. Meu projeto pode ser visto como uma retomada do programa desenvolvido por Ernst Tugendhat em 1976 em seu livro Aulas Introdutórias à Filosofia Analítica da Linguagem. Sua tese fundamental era de que, no enunciado predicativo singular, FA, o significado do termo singular é dado pela sua regra de identificação, Identifikationsregel, o significado do termo geral é dado por sua regra de aplicação, Verwendungsregel, e o significado do enunciado é dado pela combinação dessas duas regras que constitui a sua regra de verificação, Verwendungsregel, não, Verifikationsregel, cuja aplicação torna o enunciado verdadeiro. Além disso, só pela aplicação da regra de identificação é que podemos aplicar a regra de aplicação do predicado. Por exemplo, Yuri Gagarin foi o primeiro cosmonauta a ir para o espaço e, de sua janelinha, ele viu a Terra e disse: a Terra é azul. Esse é o enunciado. Ora, o termo singular, a Terra, está se referindo, a Terra que ele está vendo, aquela bola azul, e com isso, ao aplicar o termo singular, ele aplica a regra de identificação. Ora, com isso ele pode também identificar o azul da Terra, ou seja, ele pode aplicar a regra de aplicação para a palavra azul, para o termo geral azul. E aplicando as duas juntas, primeiro a regra de identificação e com base nisso a regra de aplicação do predicado, ele aplica uma regra de verificação, a Verifikationsregel, da frase a Terra é azul, do enunciado a Terra é azul. Tugendhat chegou a isso através de um raciocínio teórico, filosófico, sem considerar exatamente, sem analisar exatamente essas regras, sem ter uma defesa
do verificacionismo. Mas o que é interessante, espetacular, é que ele estava certo, ao menos em minha opinião. Meu objetivo pode ser sucintamente exposto como a defesa dessa ideia contra as ideias da mainstream, uma análise da estrutura das regras em questão, regras de indicação, de aplicação, para os diversos casos e que seja uma análise detalhada. Só isso garantiria a posição de Tugendhat. Mas quais são as teses da nova ortodoxia, filosofia norte-americana a partir da década de 70? Exemplos. O nome próprio refere através de uma cadeia causal externa que vem do batismo do objeto referido. Essa tese de Kripke. Primeiro se batizou Aristóteles, depois passou-se de falante para ouvinte, uma imensa cadeia causal em que as pessoas tinham a intenção de se referir ao mesmo objeto, o bebê Aristóteles, mas sem considerar descrições, sem intenções, ou melhor, sem cognições que fossem relevantes, o que parece contraditório, até chegar ao momento em que eu agora falo a palavra Aristóteles me referindo a Aristóteles. Se eu estou dentro da cadeia causal correta, eu me refiro a Aristóteles. Outra tese é de que algo similar acontece com termos gerais. Outra tese é de que o significado é externo à mente e mesmo o pensamento e a própria mente são externos, estão fora da cabeça. Melhor dizer, o significado é externo à cabeça, está fora da cabeça das pessoas. É o externalismo putnamiano levado ao extremo por McDowell. Não vou expor aqui. Essas concepções pertencem ao que chamo de metafísica da referência, dando a entender que essas ideias transcendem o que pode ser dito significativamente. É isso que eu pretendo desenvolver e demonstrar. Armas para combater a metafísica da referência. Primeiro, que o princípio da prioridade do senso comum. O ponto de partida da reflexão filosófica são as intuições do senso comum e da linguagem ordinária, que refletem as intuições do senso comum, segundo filósofos como Moore. Isso é o começo de tudo, mas não é o fim de tudo, como notou com bom senso Austin. Exemplos de princípios do senso comum são um mundo externo é real, passado existiu, nunca estivemos muito longe do planeta Terra, preto não é branco, uma afirmação verdadeira é a que corresponde aos fatos, etc. A filosofia do senso comum tem uma tradição pré-analítica que vem de Reid e que vai adiante com Moore. Moore influenciou o segundo Wittgenstein, que tem não bem uma filosofia do senso comum, é uma filosofia próxima da linguagem ordinária, e também outros filósofos, como Chisholm, por exemplo. Contra isso já foi lembrado, por exemplo, em Bertrand Russell, que é um antifilósofo do senso comum em parte, que a ciência muitas vezes contradisse os princípios do senso comum. Por exemplo, o senso comum nos dizia que o Sol circula a Terra a cada 24 horas. Os corpos leves caem mais devagar. O tempo flui igualmente, independentemente da velocidade dos corpos. Tudo isso a ciência demonstrou que é falso. Galileu demonstrou que o Sol não circula a Terra a cada 24 horas, mas, pelo contrário, ou melhor, muito diversamente, a Terra dá um giro sobre si mesma a cada 24 horas e é diversamente iluminada pelo Sol. Os corpos caem com a mesma velocidade no vácuo, os mais leves caem devagar, apenas porque caem mais devagar apenas por causa da resistência do ar. Uma pena cai mais devagar do que uma pedra, se são soltas no ar, mas a queda da pena e a queda da pedra no vácuo, quer dizer, a aceleração de ambos, mais precisamente, é a mesma. As duas caem rapidamente. O tempo flui igualmente, independentemente da velocidade dos corpos, é algo que foi destruído pela teoria da relatividade. Assim pensa Bertrand Russell. Ok, isso é correto. Minha sugestão é de que essas ideias
são certamente falsas, mas do ponto de vista de um senso comum ambicioso, não o senso comum em si mesmo. É o senso comum ambicioso defendido por cientistas e filósofos que projetaram as ideias do senso comum mais modesto que todos nós tivemos desde 1000, 2000, 3000 anos atrás, num domínio científico. Essa projeção é que torna o senso comum falso, mas não é o senso comum verdadeiro. É o senso comum ambicioso dos cientistas e filósofos que refletiram acerca do assunto. O senso comum modesto propõe menos, muito menos, ou seja, 1. A cada dia o Sol cruza o céu. 2. Tipicamente, corpos pesados caem mais rapidamente que os leves. 3. O tempo flui uniformemente em todos os lugares ao nosso redor, independentemente do movimento. Assim, se eu pego um ônibus e vou daqui a Mossoró e volto para cá, eu não chego 30 anos mais velho. Não muda nada, porque a velocidade é muito pequena. A teoria da relatividade vai valer apenas a velocidades próximas da luz. E, obviamente, se eu solto uma pena, tipicamente ela cai mais devagar do que uma pedra. E é claro que a cada dia o Sol cruza o céu, continua sendo tudo isso válido. E é isso que já há 2000 anos se acreditava. E aqui não se considera o Sol como uma estrela, nem a queda dos corpos, independentemente da resistência do ar, nem o passar do tempo em velocidades extremamente altas, como as próximas da velocidade da luz. Ou seja, se nos restringirmos ao senso comum vulgar, a ciência não o contradiz. E é esse o verdadeiro senso comum. Aqui, a ciência pode ser considerada uma extensão do senso comum. Uma extensão do senso comum vulgares para tópicos, ambições, escopos que estão muito além daquele que o senso comum, sobre o qual o senso comum pode nos dizer alguma coisa. A ciência, como extensão do senso comum modesto, não deixa aqui de ter um papel importante. Assim, eu proponho que aquilo que deve servir de fundamento para as nossas considerações em filosofia, com os quais eu irei argumentar contra a metafísica da referência, sejam o senso comum modesto informado pela ciência e o saber estabelecido, que é o senso comum modesto adicionado aos resultados da ciência. O que nós procuramos é, quando nós fazemos uma boa filosofia, desse ponto de vista, dentro dessa metodologia, é um equilíbrio reflexivo entre uma coisa e outra, entre a filosofia e o saber estabelecido, ou seja, buscar manter uma coerência tanto da filosofia com o senso comum vulgar, despretensioso, quanto com a ciência. Esse esquema pode ser incompleto, mas para nós já basta, é metodologicamente suficiente. O segundo princípio metodológico que eu pretendo manter na luta contra a metafísica da referência é o chamado método do filosofar por exemplos. Avram Stroll sugeriu essa expressão, mas o método vem como tal do último Wittgenstein. Poderia ser considerado, as origens são difíceis de serem encontradas. O humor, talvez, mas em Wittgenstein é bastante patente e Stroll era um especialista em Wittgenstein. O método, em considerar exemplos efetivos de aplicação de nossas expressões, de modo a compreender melhor a sua gramática, as regras pelas quais elas são usadas. Por meio disso é possível identificar transgressões no uso linguístico, equívocos sutis realizados nos argumentos dos defensores da metafísica da referência. Trata-se aqui de uma crítica da linguagem, o que foi chamado também de filosofia como terapia. Uma objeção consiste em considerar que a ideia de filosofia como terapia é a de tentar dissolver problemas filosóficos, fazendo com que eles desapareçam, posto que eram todos ilusórios. Mas isso é um grande exagero, sem dúvida. É certo que há alguma coisa relevante no que a filosofia teórica busca desde Aristóteles ou Platão. Minha resposta é de que essa objeção
não é necessária, por razões interpretativas e também sistemáticas, como nós veremos. Do ponto de vista interpretativo, para Hegel e Becker, os mais abalizados intérpretes de Wittgenstein, essa objeção se baseia ao menos em uma leitura equivocada de Wittgenstein. É verdade que ele era contra a possibilidade de teorias filosóficas, mas, dizem eles, trata-se de teorias cientificistas, tais como as do positivismo lógico, teorias que querem reduzir o escopo da teorização filosófica a alguma ciência particular, ou a metodologia da ciência particular. Faz-se uma mimetização do trabalho do cientista quando se faz filosofia. Ora, Wittgenstein era contra isso, mas ele aceitava a ideia de uma teorização filosófica como sendo orgânica, ao invés de sistemática. E ele mesmo reclama de si mesmo nas investigações filosóficas do prefácio que ele não tinha conseguido realizar um trabalho mais sistemático. Ele teria tomado essa distinção orgânico e sistemático de Schopenhauer. Para Wittgenstein, é muitas vezes necessária uma apresentação panorâmica, que ele chama de Übersichtliche Darstellung, dos problemas filosóficos. E essa apresentação é teórica, posto que inclui generalizações, e o que inclui generalizações pode sempre ser considerado teórico. Popper considerava a afirmação de que todos os cisnes são brancos uma teoria, embora imensamente simples, uma teoria que ele dizia que foi refutada pela descoberta de cisnes negros lá na Austrália. Agora, sem dúvida, é uma espécie de resumê do que seja a essência de uma teoria. Como Wittgenstein escreve, a principal fonte de fracasso de nosso entendimento está em não comandar uma visão clara do uso de nossas palavras. A nossa gramática carece dessa forma de perspicuidade. Uma representação panorâmica, diz ele, produz aquele entendimento que consiste em ver conexões. Daí a importância de se encontrar e inventar casos intermediários. O conhecimento de representação panorâmica é de significação fundamental para nós. Ele marca a forma de explicação que damos, o nosso modo de ver as coisas. Seria isso uma visão do mundo, uma Weltanschauung? Ele se pergunta. Bom, independentemente da interpretação de Wittgenstein, nós podemos defender que a crítica da linguagem e filosofia teórica não se opõem necessariamente. Elas podem ser consideradas duas faces de uma mesma moeda analítica. É preciso possuir um fundamento teórico, mesmo que de senso comum, que sirva como ponto de apoio para a crítica da linguagem, ou terapia linguística. Em minha opinião, uma distorção realmente presente no último Wittgenstein foi talvez a de pensar que esse fundamento devesse ser sempre reduzível a algo como lugares comuns, mesmo que teoréticos, constituintes de uma visão panorâmica, com relação ao qual todos possam estar de acordo. De certa forma, quem sabe. Pode ser que a gramática real de nossa linguagem seja mais intrincada e elusiva do que parece, como ele mesmo sugeriu no Tratados. E é isso, pelo menos, o que receio que seja o caso. Em adição às teses anteriores, filósofos analíticos tradicionais de Frege a Wittgenstein, passando depois por Dummett até Tugendhat, defenderam que nós temos um conhecimento tácito da gramática de nossa linguagem, das regras. Nós temos um conhecimento inconsciente das regras semânticas que orientam o uso de nossas expressões. E a razão disso é que nós aprendemos a linguagem, diz Wittgenstein, por adestramento. Ou ainda, como considera Ernst Tugendhat, nós aprendemos as regras semânticas de nossa linguagem através de exemplos positivos e negativos, sem que nos sejam dadas explicações ou definições. O exemplo simples que eu dou é o da palavra cadeira, cujo sentido pode ser definido como banco com encosto feito para uma só pessoa se sentar. Não é uma coisa autoevidente. Se eu perguntar a alguém o que é uma cadeira, ela vai precisar pensar e talvez erre bastante até encontrar a definição certa, que é essa. Pelo menos me parece bastante evidente que seja.
Não somos imediatamente conscientes do significado da palavra cadeira. Nós não somos capazes de fazer uma análise do significado imediata. Mas nós sabemos muito bem qual é o significado da palavra cadeira, tanto que usamos corretamente a palavra. Bom, se é assim com a palavra cadeira, que tem uma gramática tão simples, imagine, então, com palavras de importância filosófica, como conhecimento, verdade, justificação, justiça, bem. A gramática dos conceitos vinculados por essas palavras deve ser muitíssimo mais complexa. Agostinho, já há muito tempo, estava consciente disso com relação à palavra tempo, pois, como ele escreveu, se me perguntam se sei o que é o tempo, eu respondo que sim, mas se me perguntam o que é, eu já não sei mais. Nada disso é, aliás, tão novo assim. Os diálogos platônicos começaram geralmente com a pergunta o que é X, onde X estava no lugar de um termo filosófico, como conhecimento, o que é o conhecimento no teteto. Aqui, outra vez, as citações de Wittgenstein são esclarecedoras. A linguagem ordinária, diz ele, é parte do organismo humano e não menos complicada do que ele. As convenções implícitas no entendimento de nossa linguagem ordinária são enormemente complicadas, diz ele, ao meu ver corretamente, no Tratatus, em 1921. Nossos esforços de generalidade têm outra origem maior. Filósofos têm os métodos da ciência natural em vista e são inevitavelmente tentados a perguntar e responder questões de modo científico. Essa tendência, diz Wittgenstein, está na origem da metafísica e deixa o filósofo na mais completa escuridão. Isso em 1930 e poucos, no Blue Book. Ou então ele diz: os aspectos das coisas que são mais importantes para nós estão escondidos por causa de sua simplicidade e familiaridade nas investigações. Nós somos incapazes de notar algo porque sempre esteve diante de nossos olhos. Como os óculos que nós usamos, assim são as regras da gramática que definem o uso, o modo de uso, o significado das nossas expressões, as regras semânticas. A fundação real da investigação, diz ele, não nos toca, a menos que em algum momento sejamos tocados por ela. Isso significa nós falhamos em ser tocados por algo que, uma vez visto, é o mais evidente e poderoso. Ainda ele diz das investigações que os problemas são resolvidos não por recebermos mais informação, mas pelo arranjar daquilo que sempre conhecemos. Filosofia é uma batalha contra o enfeitiçamento de nosso intelecto pelos meios da linguagem. Um pouco exagerado, mas... Contra isso, filósofos externalistas como McDowell sugeriram: nós podemos ter a habilidade de dizer que um objeto visto é o possuidor de um nome familiar sem ter qualquer ideia de como o reconhecemos. O assumido mecanismo de recognição pode ser maquinaria neural e não psicológica, e suas operações totalmente desconhecidas de quem as possui. Além disso, McDowell acrescenta, as opiniões dos falantes sobre as suas susceptibilidades evidenciais divergentes com relação a nomes são produtos de auto-observação, tanto quanto isso é acessível de um ponto de vista externo. Elas não são intimações vindas do interior de uma teoria normativa implicitamente conhecida, uma receita para o discurso correto que guia o comportamento do linguista competente. McDowell escrevia de uma forma muito bonita. Mas minha objeção a McDowell é de que ele estivesse certo. Se ele estivesse certo, então não aprenderíamos os procedimentos de identificação por observação externa de nosso comportamento de modo indutivo, aumentando nossa certeza indutiva com o número de exemplos, mesmo que fossem exemplos idênticos. Por exemplo, digamos que fossem apresentadas muitas cadeiras diante de nós, iguais. Isso, do ponto de vista externo, comportamental, você vê as pessoas identificando cadeiras, ou pensam ou imaginam, isso aumentaria a probabilidade, ou se lembra, se recorda, mas não parece que isso seja possível. Cadeira é definido como banco com encosto feito para uma só pessoa se sentar. Assim nós definimos. Nós percebemos logo de início que essa parece ser a definição correta,
Podemos acrescentar um ou dois exemplos e podemos explorar os limites do conceito, mas o mero apresentar de cadeiras idênticas entre si, que são reconhecidos por nós como tais, em nada aumenta a nossa confiança na definição. Filósofos que já foram definidos como pessoas capazes de produzir uma grande quantidade de problemas a partir de umas poucas soluções, já encontraram muitas objeções a uma definição como apresentada acima, mas são todas passíveis de resposta. Por exemplo, casos limítrofes: cadeira com encosto muito pequeno, cadeira que perdeu encosto. Eu toco um toco de árvore que foi modificado de modo a servir como cadeira. Até que ponto ele precisa ser modificado a ponto de se tornar uma cadeira e não um toco que é usado como cadeira? Os conceitos, dizia Wittgenstein, são blurred. Eles têm um limite que não é determinável, é impreciso, é vago. E nós podemos dizer, talvez, devido a uma característica metafísica, uma vaguidade metafísica do próprio mundo real. Casos aparentemente contraditórios, mundo de pessoas extremamente gordas e preguiçosas, para os quais são feitas cadeiras nas quais caberiam 3 pessoas do nosso mundo, podem ser considerados, mas não é difícil responder. Se foram feitas como cadeiras, como artefatos feitos pela mão do homem desse mundo, para caber uma só pessoa nesse mundo possível, então eles são cadeiras desse mundo possível. No nosso, nós pensaríamos 2 vezes. Outra objeção à ideia de que temos conhecimento implícito das convenções semânticas é de Gareth Evans. Ele considera o caso de um rato que possui a capacidade de perceber um certo veneno e se afastar dele. O rato nunca poderá ter consciência de seu procedimento, e isso é muito diferente de uma crença consciente. Como notou muito corretamente Evans, é da essência de um estado de crença estar a serviço de muitos distintos projetos e que a influência sobre qualquer projeto seja mediada por outras crenças. Muito bem. Isso me parece uma boa definição de crença. E ele continua, diversamente do rato, quando aprendemos que algo é um veneno, podemos reagir de muitas maneiras. Podemos usá-lo na tentativa de eliminar um rato, tomar o veneno com o intuito de nos suicidarmos, tomar pequenas doses e ir aumentando pouco a pouco, de modo a nos tornarmos imunes ao veneno, etc. A conclusão de Evans, ao considerar a diferença entre o procedimento do rato e a cognição da crença humana, é que o nosso conhecimento das regras semânticas não é susceptível de tais inferências. Ele não consiste de estados de crença implícitos, portanto, mas de estados insulares não muito diversos dos do rato. O erro dessa objeção, a meu ver, consiste em exagerar a semelhança entre a regra implícita e a reação disposicional do rato. Considere nossa regra para a identificação de cadeiras. Nossa regra semântica simples. Nós a usamos mesmo não tendo consciência dela, certamente. Isso impõe alguns limites. Não é tão claro quando eu tenho consciência da regra. As implicações não são tão claras. Mesmo assim, nós somos capazes de colocar a regra conceitual para o reconhecimento de cadeiras a serviço de muitos projetos. Mesmo sem consciência dela, nós já podemos inferir que 5 pessoas não podem se sentar em uma cadeira. 10 pessoas menos ainda. Que uma rocha com forma de cadeira não é uma cadeira de verdade. Um toco usado como cadeira não é uma cadeira. Nós podemos inferir que podemos transformar uma cadeira em um banco se retirarmos o seu encosto. Tudo isso nós podemos saber, mesmo não tendo explicitado o conceito de cadeira através de uma definição. O outro exemplo que eu tinha dado é o da cadeira de rocha, que no romance Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo, o herói usa para se suicidar depois que ele é rejeitado pela sua amada, e ele se senta nessa cadeira de rocha de frente ao mar e espera a maré subir até que ele assim
dê cabo de sua vida, enquanto ele vê no final do mar, longe, ao longe, o navio que ele tinha salvado indo embora com a sua amada e o felizardo que se casou com ela. Bom, claro que não é uma cadeira de verdade, é apenas metaforicamente chamado de cadeira de rocha. Finalmente, em suporte à visão tradicional, nós podemos recorrer a teorias reflexivas da consciência, como Locke, e segundo essas teorias, como a de Armstrong e outros, nós somos conscientes de um estado mental no sentido importante da palavra quando temos uma cognição de ordem superior que acompanha esse estado. Uma cognição do próprio estado, uma reflexão, um estado reflexivo. Nesse caso, nós também tornamos-nos mais capazes de integrar esse estado a outros estados mentais. Isso que acontece quando eu tenho uma definição. Por exemplo, quando eu conheço as regras gramaticais da gramática da língua portuguesa. Mesmo que antes de conhecer eu as usasse corretamente, uma criança de 5, 6 anos conhece as regras e não conhece explicitamente, mas é capaz de usar as palavras, a linguagem corretamente. Claro que quando eu aprendo essas regras, eu sou capaz de integrá-las melhor à linguagem e sou capaz de escrever mais corretamente, falar mais corretamente. Isso nos sugere que as regras semânticas implícitas funcionam como regras cognitivas não reflexivas, pois não são acompanhadas de cognições de ordem superior, razão pela qual elas também não costumam ser escrutinizadas reflexivamente, de modo a disso resultar nosso conhecimento de suas definições. Só com o auxílio dessas metacognições é que nós nos tornamos capazes disso.